Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs e amigos. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo bíblico no livro de Jó. Eu espero que tenham lido os capítulos 12, 13 e 14 de Jó. Nós hoje não vamos falar versículo a versículo, seria uma tarefa, não era impossível, mas eu não sei se nem os irmãos nem eu aguentaríamos estar aqui tantas horas para expor estes três capítulos. A minha intenção de expor estes três é exatamente porque eles são uma resposta de Jó, um diálogo de Jó, e acho que será bom olharmos para o panorama e olharmos para o todo desta resposta, desta última resposta àquele ciclo de intervenções entre Elifaz, Bildade, Zofar, e entre cada um deles Jó foi respondendo às acusações que iam sendo feitas. Vamos ler então os três capítulos de uma assentada, para aqueles que não o puderam fazer, ou talvez nem sabiam que era para o fazer. Vamos ler então os três capítulos. Eu peço à Patrícia que possa projetar na versão da ARA, que é aquela em que eu vou ler, para que todos possamos seguir a mesma tradução e não criar confusão. Então, vamos só aguardar a projeção da Palavra de Deus e depois vamos então ler os três capítulos. Já agora, quem leu? Graças a Deus. Há aqui um remanescente fiel. Vamos então ler os três capítulos da Palavra de Deus. Então Jó respondeu: Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. No pensamento de quem está seguro há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros, têm o punho por seu Deus. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo o ser vivente e o espírito de todo o género humano. Porventura o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele deitar abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém a pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva os despojados do seu cargo e aos juízes faz desvairar. Dissolve a autoridade dos reis e a uma corda lhes cinge os lombos. Aos sacerdotes leva os despojados do seu cargo e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes ele tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Multiplica as nações e as faz perecer, dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam às apalpadelas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei, não vos sou inferior. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e atentai para os argumentos dos meus lábios. Porventura, falareis perversidade em favor de Deus, e a seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele, contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de um homem qualquer?
Acerbamente vos repreenderá e sem oculto fortes parciais. Porventura, não vos amedrontará a sua dignidade e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas máximas são como provérbios de cinza, os vossos baluartes, baluartes de barro. Calai-vos perante mim e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Também isto será a minha salvação, o fato do ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões e dai ouvidos à minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Neste caso, eu me calaria e renderia ao Espírito. Concede-me somente 2 coisas. Então não me esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão de sobre mim e não me espante o teu terror. Interpela-me e eu te responderei. Ou deixa-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Porque escondes o rosto e me tens por teu inimigo. Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida de traça. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limites além dos quais não passará. Desvia dele os olhares para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver. Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. Terias saudades da obra das tuas mãos, e até contarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades. Como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, mudas-lhe o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras, e ele o não sabe. São humilhados, e ele o não percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo, e só a seu respeito sofre a sua alma. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, aqui estamos nós, Senhor, uma vez mais diante de Ti e diante da Tua palavra. E Te rogamos para que Tu nos ensines e nos fales através dela, Senhor. Vem ser connosco, abre o nosso entendimento com o poder e a força do Espírito Santo, Senhor. Realmente que nossa mente e o nosso coração estejam abertos à Tua palavra, ao Teu ensino esta noite, ó Deus. Pedimos a Tua bênção no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como os irmãos puderam constatar, não será fácil fazer uma exposição minuciosa, mas eu vou agrupar em 4 grandes temas que são abordados nestes 3 capítulos de Jó. São 4 pontos que são claros como a água e podemos perceber facilmente. O primeiro deles
Jó acusa os seus amigos. Este é o primeiro tema que sai desta passagem, é a acusação de Jó ou a repreensão de Jó aos seus amigos. E Jó repreende os seus amigos de 5 coisas. A primeira delas é da arrogância em permanecerem na sua teologia da retribuição. Versículo 2 e 3 do capítulo 12 diz: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Olha, ninguém sabe mais do que vocês. Parece que vocês têm o conhecimento todo e que ninguém vos pode contradizer. A sabedoria morre com vocês. É aquilo que Jó está a dizer. Ele está a acusá-los de arrogância, de não serem capazes de, talvez, suporem que eles estejam errados e Jó esteja certo. Não, eles permanecem na convicção deles e assim continuam. E Jó está a dizer, olha, vocês, a sabedoria morre com vocês. É aquele tipo de pessoas que não dá para dialogar, porque elas sabem sempre tudo e nunca mais vão aprender nada, porque elas já sabem tudo. Pessoas que não estão dispostas a aprender, não estão dispostas a ouvir o contraditório, não estão dispostas a argumentar, não estão dispostas até a confessar ou a reconhecer que nunca tinham pensado daquela maneira e que se calhar estavam erradas. E os amigos de Jó eram este tipo de gente que já nasceu ensinada e já sabe tudo, não precisa de aprender nada. E todos nós conhecemos pessoas assim. E isto é uma atitude arrogante. Arrogante. Aquele que não quer aprender é arrogante. Porque todo homem deve aprender até morrer, até o dia da sua partida deste mundo. A segunda acusação é dos amigos desprezarem o seu conhecimento. O que eles dizem, também ele o sabe. Parece que eles estão a dizer coisas que Jó não sabia. E Jó está a dizer, olha, vocês não estão a dar novidades nenhumas. Não me estão a dizer nada que eu já não saiba. Por exemplo, no verso 3 ele diz, também eu tenho entendimento como vós e não vos sou inferior. Quem não sabe essas coisas? Quem não sabe essas coisas? Desculpem, irmãos, mas às vezes é como nós querermos ir consolar alguém, dizer, o Senhor tem os seus propósitos. Ok, é uma verdade. Esta é uma verdade. Mas isto, provavelmente, aquela pessoa que está a sofrer também já sabe disso. A questão não é o Senhor ter os seus propósitos. Muitas vezes o sofrimento, como nós temos vindo a ver, é qual é o propósito. Sabemos que Ele tem propósitos, mas agora nós percebermos qual é o propósito. Essa é que é muitas vezes o nosso grande ponto de interrogação na nossa dor. E os amigos foram para lá ou acharem que iam dizer coisas que Jó não sabia. Jó sabia muito bem aquilo que eles estavam a dizer. Ele diz no capítulo 13, verso 1, verso 2, diz, como vós o sabeis, também eu o sei. Eu não sou inferior a vocês. Aquilo que vocês estão a dizer não é novidade para mim. Por isso, escusam de vir para aí com esta conversa, porque aquilo que vocês dizem eu também já sei. E em terceiro lugar, Jó acusa os amigos de insensibilidade perante a sua situação. Insensibilidade perante a sua situação. Vejam o que diz capítulo 12, verso 4. Diz, eu sou irrisão, sou motivo de zombaria, de chacota. Sou motivo de risão para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e Ele me respondia. O justo e o reto agora servem de zombaria, servem de irrisão. Eles também desprezaram a situação porque eles mesmos não estavam nela. Olhem o que diz o verso 5. No pensamento de quem está seguro há desprezo para o infortúnio. E esta é uma realidade que todos nós temos que confessar. Quando a aflição toca à porta do outro, ela é fácil de resolver. Ela é simples. Ela não é tão grave assim, porque é na porta do outro. Porque é na vida do outro. Porque quando é na nossa vida, as coisas já soam diferentes. E o mal dos amigos é que Jó está a acusar os seus amigos exatamente disto. No pensamento de quem está seguro, ou seja, de quem não tem problemas, de quem não está a passar por problemas, há desprezo para o infortúnio. Desvaloriza-se o sofrimento do outro. Então, precisamos ter algum cuidado também aqui. Porque este é o mal que todos nós podemos ocorrer nele.
que é desprezar o sofrimento, porque nós não estamos lá. Porque se nós estivéssemos lá, se calhar nem éramos tão valentes como aquele que está a sofrer. Se calhar nem suportaríamos tão bem como aquele que está a suportar. Mas para nós tudo é fácil quando é na vida dos outros. Tudo é simples quando é na vida dos outros. Tudo é resolúvel, tudo é simples e suportável na vida dos outros. Em quarto lugar, antes disso, a insensibilidade também se mostrou nesta teologia da retribuição que eles alimentavam, que já se mostrou falsa. Reparem o contraste que Jó faz no verso 4 e no verso 6 do capítulo 12. Ele diz, eu invocava a Deus e Ele respondia-me. Tinha uma comunhão íntima com Deus. Eu era reto e justo. E tinha esta relação com Deus. E estou a sofrer. No entanto, as tendas dos tiranos gozam paz. Isto é aquilo que muitas vezes dá cabo da nossa cabeça. Foi aquilo que deu cabo da cabeça de Asaf quando escreveu o Salmo 73. Porque é que eu, que temo ao Senhor, que me purifico, que me luto para ser santo, sofro tanto, e aqueles que ainda blasfemam de Deus gozam de paz, prosperidade, está tudo bem com as suas vidas? Este é um dilema. Os amigos de Jó ainda não tinham chegado lá. E Jó já está a dizer aqui, já tinha percebido de que a justiça ou o agir de Deus não é uniforme no sentido de tratar todos da mesma maneira. Alguns ímpios, Deus vai dar-lhes prosperidade e gozo. Alguns santos vão sofrer agonias até ao final. E nós não conseguimos entender estas coisas. Nós não conseguimos entender isso. Também Jó acusa, em quarto lugar, que as suas intervenções não trouxeram ajuda alguma. Verso 4 do capítulo 13 diz assim, vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, vós todos sois quê? Médicos que não valem nada. Médicos que receitam Benurons e placebos. Não trazem ajuda nenhuma. Não trazem conforto nenhum. Não trazem alívio nenhum. Jó está a dizer, vocês não me trouxeram nada de bom. Seria mais suportável para Jó se eles lá não estivessem do que estar lá. Pior que a ausência de médico é um mau médico. Pior do que a ausência de médico é um mau médico, porque ele pode nos matar. E todos nós sabemos que os erros dos médicos até rosem cobre, não é? Então, Jó está a dizer, vocês são médicos que não valem nada. E no verso 12 ele diz assim, as vossas máximas, esta teologia que vocês estão a apresentar, estes dizeres que vocês estão para aí a anunciar, as vossas máximas são como provérbios de cinza, sem valor algum. Os vossos baluartes são baluartes de barro, não suportam nada. Então, as vossas palavras, aquilo que vocês estão para aí a dizer, não me trouxeram ajuda nenhuma. Só vieram piorar a situação. E em quinto lugar, Jó acusa os amigos de errarem em querer defender Deus com mentiras. E esta é talvez a acusação mais perigosa. Ou mais profunda, mais séria. Eles estavam tão empenhados em defender Deus que estavam a defender Deus com falácias. E, em primeiro lugar, nós não precisamos defender Deus em momento algum. Já experimentaram defender um leão na selva? Ele não precisa de defesa. Deus não precisa que ninguém o defenda de nada. Mas eles estavam a defender a reputação de Deus, e isso até é nobre, até é honroso, porém desonra a Deus quando nós começamos com falácias a querer defender Deus. É o que ele diz no capítulo 13, verso 7. Porventura falareis perversidade em favor de Deus? Vai-se dizer mentiras para defender Deus? Vai-se mostrar uma teologia errada para defender Deus? Em que ponto é que Deus é honrado com esta maneira de agir? Vocês não têm temor do Senhor? É o que ele diz no verso 11. O verso 11, na minha versão, está no futuro. Não vos amedrontará. Mas ele deve ser entendido como presente. Vocês não têm medo de Deus? Não cai sobre vós o seu terror? Ou seja, vocês não têm noção
da reverência que Deus merece, não se defende Deus com mentiras. Não se defende Deus com falácias. E vocês estão a querer defender Deus com mentiras. Cuidado. Isto é perigoso. Então as críticas de Jó, as críticas que Jó lança contra os amigos, podem muito bem ser contra nós e contra o nosso tipo de ajuda que damos àquele que sofre. Vamos com ideias já pré-concebidas, com a resposta já em mente, sabemos que a pessoa está com tal problema, idealizamos, olha, a tua solução é esta. E já nem queremos ouvir a pessoa, já nem queremos escutar aquilo que ela está a sentir, as suas dúvidas, os seus medos, mas já vamos com a resposta pronta, a solução é esta. Queres, não queres? Vais ficar na mesma. E isto não é ajudar ninguém. Ajudar alguém é gastar tempo a ouvi-lo, a percebê-lo, a entendê-lo, a chorar com ele, se necessário. Podemos também ser acusados de insensibilidade perante o sofrimento do outro, ou de minimizarmos o problema. Aquilo que os amigos de Jó fizeram, que foi achar o problema de Jó não tão grave assim, não é? No sentido de não é tão insuportável assim. Nós podemos cometer o mesmo erro, porque não nos toca a nós, na nossa pele. Porque quando toca a nós, dói mais. E nós podemos cometer esse erro. Cuidado, irmãos, para não sermos insensíveis, para não irmos com chavões, com frases feitas, que em nada ajudam aquele que está a sofrer. E erramos também em querer entrar em debates teológicos com argumentos falaciosos. Deus não tem honra nenhuma em ser defendido com mentiras ou com promessas que Ele próprio não faz. Como eu já frisei a semana passada. Zofar prometeu coisas que Deus não tinha prometido. E isto é pôr Deus em causa, em xeque. É estar a dizer coisas e pôr coisas na boca de Deus que Deus não disse. E isto é grave, isto é muito sério. Então cuidado quando nós vamos prometer coisas e vamos garantir coisas em nome de Deus e colocar Deus em causa e a reputação de Deus em causa. Cuidado. Eu tenho lidado com algumas pessoas que vêm do meio mais, não é pentecostal, mas quase neopentecostal, e aquela ideia, eu tenho direito de, quando elas se apercebem que afinal não têm direito, isso mexe com o ser delas. Uma irmã que costumava dizer, eu tenho direito a ser feliz. Eu tenho direito a ser feliz. Eu não mereço este tipo de vida, eu tenho o direito de gozar. E isto é alimentado por uma teologia errada, como se nós pudéssemos cobrar de Deus alguma coisa, como se nós tivéssemos direito a alguma coisa da parte de Deus. E como isto foi alimentado àquela pessoa, e aquela pessoa constata que na sua vida aquilo não está a realizar, ela entra em frustração. Ela entra em frustração. Então, cuidado para não prometermos aquilo que Deus não promete e não colocarmos Deus em xeque com as nossas palavras. O segundo ponto é que Jó reconhece que tudo aquilo que acontece vem de Deus. Tudo aquilo que existe, todos os acontecimentos, eles encontram a sua origem, a sua fonte em Deus. Verso 7 até ao 25. Primeiro ele diz do 7 ao 9, capítulo 12, 7 ao 9, que estas verdades acerca da soberania de Deus, até a criação irracional e inanimada, sabe isso. É uma verdade pura da palavra de Deus. É uma constatação. Quem é que não sabe que Deus faz todas as coisas e fez todas estas coisas acontecerem? Quem é que não sabe isso? Jó também reconhece que a sabedoria não se encontra nos antigos. E esta é uma resposta a Bildade. Lembrem-se o que é que Bildade diz no capítulo 8, verso 8. Ele diz assim: pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência dos seus pais. Bildade está a dizer, olha para aquilo que os antigos diziam. E Jó agora, no versículo 12, diz assim, do capítulo 12: está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não! De onde vem a sabedoria? A quem pertence a sabedoria? A Deus. E somente a Deus.
Não é pela experiência dos homens, não é pelo muito viver dos homens que se encontra a sabedoria. A sabedoria encontra a sua fonte em Deus. Não é só Deus, não é só que a sabedoria pertence a Deus. A sabedoria está com Deus. A sabedoria emana de Deus. E não é só a sabedoria. O que é que ele diz no verso 12? No verso, 13. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Então Jó entende que todos os acontecimentos, até as grandes catástrofes, encontram a sua origem em Deus. Reparem, verso 14. O que ele deitar abaixo não se reedifica. Lança na prisão e ninguém a pode abrir. Se retém as águas, elas secam-se e as larga devastam a terra. Uma clara alusão ao dilúvio. E tudo isso veio de Deus. Tudo isso foi obra do Senhor Todo-Poderoso. Jó já tinha reconhecido que todas as calamidades que lhe sobrevieram a ele vieram da mão de Deus. E com isso Jó nem pecou nem blasfemou de Deus. E ele agora desenvolve esta ideia neste capítulo de uma forma mais clara. Ele diz que ele destrói sem que ninguém possa reerguer. A ele pertence tanto aquele que é enganado como o enganador. A ele pertence todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. E ele próprio, do verso 17 ao 25, diz: é o próprio Senhor que transtorna o entendimento e a autoridade dos grandes homens, os anciãos, os sacerdotes, os príncipes, os reis. Tudo está nas mãos de Deus. Jó tem esta noção bem clara de que é Deus quem controla as coisas. É Deus quem manda e é Deus quem reina neste universo. Ele tem isto bem claro. Não alimentemos, irmãos, aquela visão dualista onde temos Deus e Satanás no mesmo patamar de força e de poder, que isto não é verdade. Mas muitos têm esta ideia que está Deus em guerra contra Satanás, como se Satanás tivesse o mesmo poder que Deus. Não tem. Não entremos nessa ideia. É certo que o mal muitas vezes vem de Satanás. E Satanás quer infligir aos homens esse mal. E há homens que, movidos pelo seu próprio pecado, também querem prejudicar outros. Mas no fim de tudo, as coisas são como são e acontecem como acontecem por causa de Deus e porque Deus reina acima de todas as coisas. Podemos perguntar, quem fez Jó sofrer? Já vimos isso nos vídeos que ainda estávamos em isolamento. Quem fez Jó sofrer? Foi os homens? Foram lá e roubaram e mataram. Foi Satanás? Foi, sim, senhor, porque foi Satanás que teve a permissão de ir ferir Jó e feriu e usou homens para isso. Mas no final de tudo, Jó diz: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Recebemos o bem de Deus e não haveríamos de receber também o mal? E em tudo isto Jó não pecou, nem blasfemou. Jó tem uma noção clara de que tudo aquilo que acontece sob a permissão e a direção de Deus. Quando dizemos que Deus é soberano, falamos também desta realidade. As próprias catástrofes estão nas mãos de Deus. Estão nas mãos de Deus. E, irmãos, não estou a dizer com isto que Deus está cego ou é caprichoso nos seus atos. Agora resolveu destruir e destrói tudo. Não é isso. Mas a força e o entendimento, o conselho e a sabedoria estão nele. E isso mostra que há um propósito inteligente em todos os acontecimentos desta vida. Os atos são deliberados da parte de Deus, e embora o homem não consiga vê-los e entendê-los, e dar-lhes um significado, e dar uma justificativa moral para aquilo que aconteceu. Mas no fim, tudo vem de Deus. E, irmãos, se esta verdade nos dá humildade, reconhecendo que tudo vem dele, ela também nos dá descanso. Ela também nos dá descanso. E este é o nosso descanso, de que tudo está nas mãos de Deus. Não há bem nem mal que se descontrole
Para nós pode parecer que descontrolou-se, mas não há bem nem mal que se descontrole. Tudo vem de Deus e tudo tem um propósito. Esta é a nossa segurança, irmãos. A nossa vida, a vida dos nossos amigos e familiares e a vida dos nossos inimigos estão nas mãos de Deus. Provérbios 16, 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O homem faz, pensa, idealiza muitas coisas, mas a resposta final vem de Deus. Se ele vai ou não vai fazer. Se ele vai ou não vai agir. Esta é a nossa segurança. Podíamos ler ainda, para aqueles que quiserem anotar, Provérbios 19, 21, Provérbios 21, 30, Isaías 45, 7, Amós 3, 6, Lamentações 3, 37 a 40. São tudo passagens que mostram claramente que a Bíblia apresenta Deus como aquele que governa acima de tudo e de todos e que, seja a bênção, a maior bênção do mundo, seja a maior calamidade, ela encontra a sua origem em Deus. Em terceiro lugar, Jó mantém a defesa da sua integridade e pede uma resposta de Deus. Ele sabe os riscos que corre e está disposto a corrê-los. Reparem no capítulo 13, verso 14. Diz assim: tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Ele diz: olha, eu estou perdido. Eu sei que provavelmente vou-me dar mal, mas eu vou falar. A minha carne está nos meus dentes, ou seja, toda a minha vida agora vai depender daquilo que eu falar. Mas eu vou falar à mesma. E ele expressa aqui uma atitude de confiança, e no versículo 15, a versão da ARA dá um tom negativo. Eu pedi a alguém que tenha a versão da ARC, que é assim que o versículo deve ser interpretado. A versão da ARC, o que é que diz? Do 13, 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Sim, continua. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ok. Aqui, Jó está assim: olha, eu vou correr riscos, eu estou disposto a corrê-los, eu vou falar, e ainda que eu venha a morrer por causa daquilo que eu vou falar, eu continuo a confiar nele. Parece uma contradição, não é? Ele vai me matar por aquilo que eu vou dizer, mas eu vou continuar a confiar nele. Eu vou continuar a confiar nele. Ele sabe que Deus é o único que lhe pode dar resposta, que lhe pode dar solução, que o pode justificar, que o pode defender a sua causa. E Jó deseja uma conversa franca com Deus. Verso 22 diz: interpela-me e eu te responderei. Ou deixa-me falar e tu me responderás. Ele quer uma conversa franca com o Senhor, quer que Deus fale com ele. E ele próprio está consciente do seu pecado. E ele diz: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Diz-me, Senhor, há pecado em mim. Diz-me qual é. Faz-me entender o porquê de eu estar a sofrer assim. Ele está certo da sua integridade, ainda assim não abre espaço para... É possível que eu tenha pecado e que esteja a sofrer por causa do meu pecado. Mas diz-me, Senhor, qual é. Diz-me. E a questão de fundo de Jó não é reconhecer quem fez estas coisas à sua vida. Ele sabe que foi Deus que fez todas as coisas. O grande dilema de Jó é perceber o porquê destas coisas estarem a acontecer. Ele sabe que Deus reina, que Deus governa, que se as coisas vieram à sua vida foi porque Deus assim o quis, foi porque Deus assim o permitiu e assim ordenou, e as coisas vieram. Ele não tem dúvidas nenhumas disso. Ele só quer perceber o porquê. Mais nada. E reconhecemos que este é um problema pelo qual todos nós passamos. Não perceber a razão. Sabemos que tudo acontece porque Deus assim o quer e permite. A nossa dor muitas vezes é não conseguir entender o propósito. Porquê é que um filho morre? Porquê é que a minha esposa tão nova tem uma doença e vai morrer em breve? Porquê é que eu fui despedido quando tenho tantos filhos e preciso os sustentar? Porquê é que isto? Porquê é que aquilo? Porquê é que o outro? E nós perguntamos e perguntamos e perguntamos e a nossa dor é não saber muitas vezes o porquê destas coisas acontecerem.
Mas quero lembrar, irmãos, novamente, como falei há 2 semanas, se Jó soubesse o porquê, o teste já não seria teste. Se Jó soubesse o porquê que está a sofrer, a prova já não seria prova. A prova consistia em ele passar pelo sofrimento sem saber o porquê que estava a sofrer, para ver se manteria a sua fé, blasfemaria de Deus ou não. Era a teste de Satanás. E a prova está em curso e ele não pode saber o porquê do sofrimento, exatamente para sabermos se ele vai blasfemar de Deus ou não. E em quarto lugar, Jó oscila entre a esperança e o desespero. Capítulo 14 tem 3 grandes blocos, ou 4 grandes blocos. O primeiro deles, do 1 até ao 6, Jó fala da brevidade da vida. Fala da vida como uma flor que murcha. E fala da vida como o homem tendo os seus dias contados. Nenhum de nós vai viver um dia a mais daquilo que Deus quer. Tenhamos consciência disso. Nenhum de nós consegue acrescentar um côvado ou um palmo à sua vida. Não consegue. Podemos até apressar, mas até o apressar já está nos planos de Deus e Deus não é apanhado de surpresa. Mas ninguém consegue prolongar a sua vida. A vida do homem é curta, é efêmera, ela desaparece rapidamente. E todos os dias estão contados, como diz no verso 5, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites além dos quais não passará. Irmãos e amigos, esta é uma verdade que todos nós temos que aprender. Ninguém vai viver mais do que aquilo que Deus quer. Ninguém pode prolongar a sua vida. E o nosso problema e bênção é exatamente saber que não sabemos qual é o limite de dias que nós vamos atingir. Deus tem limites diferentes para cada um de nós. Uns limites muito curtos, muito pequenos, outros enormes. Não sabemos. E temos que ter consciência disso. Nós não sabemos qual é o número de dias que nós vamos completar e terminar a nossa carreira nesta terra. E o Jó, pondo isto em causa, ele fala agora de 2 comparações. Faz 2 comparações da vida do homem e do desespero em que ele se encontra. Verso 7 a 12, ele fala da árvore. Diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. É interessante, eu tenho lá uma figueira que alguns que já foram à minha casa conhecem. Figueira enorme, que eu cortei toda, ficou só lá o tronco do meio. Mas volta e meia, tenho que andar a cortar os rebentos, que estão sempre a nascer. Sempre a nascer. A árvore tem esperança, porque mesmo cortada, mesmo decepada, com alguma água, volta tudo a arrebentar, volta tudo a crescer, volta tudo a nascer e passado um tempo já está lá a árvore outra vez. E ele diz, mas a vida do homem não é assim. Uma vez cortada, para sempre cortada. Uma vez terminada, para sempre terminada. E estamos a falar na visão do mundo, daqui. Ele está a dizer, olha, a árvore, se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Então, Jó compara a vida desesperante do homem com da árvore. A árvore ainda tem esperança, né? Que mesmo cortada ela pode rebentar. O homem não, morrendo, terminou a sua carreira nesta terra. E depois, do 18 ao 22, ele compara o homem com um monte derribado. E agora há uma semelhança, porque assim como um monte é derribado e nunca mais é edificado, se a Serra da Estrela se destruísse, desmoronasse, desaparecesse, já não tínhamos hipótese de a reedificar novamente. E assim a vida do homem, uma vez destruída, para sempre destruída. Mas no meio destas 2 linguagens de desespero, do verso 13 ao 17, ele diz que me encobrisses na sepultura
e me ocultasses até que a tua ira se fosse e me pusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver. Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias. Reparem nos termos e nas palavras. Ele está a dizer quem me dera ir para a sepultura, lá estaria. E agora ele já não olha para a sepultura como um lugar de trevas, como um lugar onde foge da ira de Deus. Onde está guardado desta ira de Deus. E ele diz, e depois o que é que ele faria? Morrendo, no verso 15, chamar-me-ias, e eu te responderia, terias saudades da obra das tuas mãos, e até contarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades. Irmãos, por muito, falta uma expressão, mas por muito simples que seja esta linguagem, por muito nebulosa, uma coisa muito incipiente, ainda assim nós começamos a ver lampejos de esperança em Jó. Começamos a ver lampejos. Reparem no capítulo 3, que ele estava a dizer que só queria a morte para fugir de Deus, para fugir da ira de Deus. A morte era melhor do que aquela vida. Ele agora diz, olha, se eu morresse, tu ainda me levantarias novamente. Se eu morresse, estaria guardado da tua ira. Tu me chamar-me-ias e já não me tratarias mais segundo as minhas transgressões. Os meus pecados estavam guardados para sempre. E começamos a ver aqui, já não está a insinuar diretamente a ressurreição, como vai fazê-lo no capítulo 19, mas começamos a ver esperança em Jó. Começamos a ver uma certa calma e uma certa tranquilidade nas palavras de Jó. Para já, aqui o que vemos é um homem que tem a sua fé e a sua confiança num carrossel. Ele tanto desespera, que está quase a morrer, que vai perecer, como começa a mostrar sinais de confiança. E irmãos, eu quero chamar a atenção para isto. Às vezes a nossa vida é assim. É um carrossel. A nossa fé anda num carrossel muitas vezes. Mas às vezes estamos nos píncaros da certeza e da confiança. Outras vezes andamos de gatas a perguntar, será que eu sou filho de Deus? Irmãos, e andamos ali naquele turbilhão de sentimentos, de dúvidas, de interrogações. E vemos aqui Jó, um homem como nós, que tem a sua fé também cheia de altos e baixos. Tanto manifesta certeza como mergulha no desespero. Se podemos traçar um perfil de Jó, e já estou a terminar, o que temos visto até agora é um homem piedoso, que sabe que Deus controla todas as coisas, que tudo encontra a sua existência e razão em Deus. Um homem que sabe do seu próprio pecado e da sua integridade. Um homem que tem lutado no seu coração e mente para entender o agir de Deus. E apesar de todas as dificuldades, de todos os pontos de interrogação, temos visto um homem que não deixa de falar com Deus, que não deixa de ter intimidade com Deus, que não deixa de dirigir-se a Deus. Vemos também um homem que luta com a sua fé, entre a sua fé e o desespero, por causa de não entender as coisas e de não ver um bom fim à vista. E ao mesmo tempo que ele não entende o porquê de Deus o atormentar daquela maneira, vemos aqui um homem que sabe que é de Deus que pode vir a única resposta válida, e é nele que deposita a sua esperança e confiança. Ainda que ele me mate, a única pessoa em quem eu vou confiar é nele. É nele. Irmãos, esta é a vida real daqueles que lutam por manter a sua integridade e a sua fé em momentos de dor. Irmãos, que possamos aprender com Jó, mesmo nos momentos de maior confusão. Quando somos apanhados por um furacão de problemas, quando a nossa fé é testada até ao limite, quando os nossos dedos começam a escorregar e sentimos que vamos a cair, saibamos que Deus é a nossa única esperança. A nossa única esperança, mesmo quando nos falta a fé. Que possamos ser como aquele pai: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, quando não virmos um bom fim para a nossa vida,
quando virmos que as coisas não vão acabar bem, nós agora temos uma revelação que Jó não tinha. Nós temos a certeza de que, por muito mal que esta vida corra, por muita desgraça, por muita lágrima, por muita dor que haja, no momento em que partirmos desta vida, estaremos em pleno gozo, em plena comunhão com o nosso Senhor. E no último dia, os nossos corpos ressuscitarão e estaremos para sempre com o Senhor. Jó não tinha estas palavras que nós temos. Consolemo-nos com elas. Ele tinha esta esperança também, mas não tinha esta revelação ainda. E nós temos. Quando a nossa vida já não der mais nada aqui, lembremos sempre que isto é uma passagem para uma eternidade de gozo, de alegria, de paz, de bênção junto do Senhor, contemplando a face do Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.